amores, bom dia! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 77ª aula, dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, aula de Geografia e Artes. Vamos começar com a nossa aula de Geografia, pegando o livro, volume 3, no capítulo 3 também, na página 28, correção de casa, 28 e 29. Por que os imigrantes portugueses exerceram grande influência no território brasileiro? Porque eles foram os colonizadores do Brasil e estabeleceram-se no país desde o século XVI. Preencha o quadro com influências portuguesas no Brasil segundo os setores: religião, catolicismo; língua oficial, língua portuguesa; culinária, feijoada; arquitetura, casas em estilo colonial; e economia, propriedade privada. Terceira questão, complete as frases com as palavras apresentadas: colonizadores, Portugal, escrava. No período colonial, a mão de obra era escrava. A maior parte dos lucros obtidos com a economia colonial ia para Portugal. Os portugueses adentraram o Brasil como colonizadores. No período colonial, os portugueses introduziram a propriedade privada das terras, o que significava o quê? Que elas tinham donos, né, gente? Em grupo e seguindo as orientações do professor, faz a pesquisa a respeito da comunidade de países de língua portuguesa e responda os itens. Quais eram os países membros? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Quais são os objetivos da comunidade? A cooperação entre os seus membros em áreas como educação e saúde, a promoção e difusão da língua portuguesa, além da concentração diplomática. Por que o Brasil faz parte dessa comunidade? Pelo fato de ter sido um dos países colonizados por Portugal e ter a língua portuguesa como idioma oficial. Página 32, regionalize-se. E aí você tinha que desenhar ou colar imagens de fotografias sobre imigrantes do município, né? Ou imigrantes ou descendentes de imigrantes que predominam o município onde você mora, destacando aí as principais influências na religião, na cultura, na arte e na culinária. Depois, na página 33, quando e por que se intensificou a entrada de outros imigrantes além dos portugueses colonizadores no Brasil? Foi a partir de 1888 para o trabalho na lavoura, em substituição à mão de obra escrava. E aí, qual região que recebeu o maior número de imigrantes europeus? Sul. Cite 5 povos que emigraram do Brasil para os portugueses, além dos portugueses, né? Italianos, japoneses, alemães, coreanos e libaneses. Observe a casa de arquitetura alemã, na página 31, e por que o telhado tem um formato de V invertido? E aí é para o escoamento da neve, tal prática está ligada aos invernos rigorosos da Europa. Não vamos relembrar o que significa a palavra imigrante? E aí a gente sabe que é a pessoa que chega de um país após ter deixado o seu país de origem. Os primeiros imigrantes a chegarem no Brasil a partir do século XV foram os portugueses. Destaca 3 influências dos portugueses no Brasil: religião católica, língua portuguesa, pratos típicos como a feijoada e a bacalhoada. Como eram as propriedades do período colonial? Eram propriedades privadas com apenas um tipo de cultivo agrícola. E aí vamos para a aulinha de hoje, na página 34 e 35, capítulo 4, Imigração e Paisagens, onde tem aí 4 quadrinhos para a gente visualizar, né? O pai de Keiko conversando com ela. Podemos encontrar no Brasil bairros inteiros formados pela comunidade japonesa, como o bairro da Liberdade em São Paulo. Então, sobre o que Keiko e o pai dela estão conversando? Sobre uma das heranças dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Aí aqui do Vitor e a vovó dele. Os afrodescendentes ainda são muito marginalizados na sociedade brasileira, mesmo nos dias de hoje, a vozinha dele falando para ele. Por que o Vitor fica espantado com a conversa da avó? E aí, gente, pela informação que ela traz, né, a respeito das condições dos afrodescendentes no Brasil até hoje em dia. E aí a gente vê, saiba que o futebol chegou ao Brasil por meio dos imigrantes ingleses, Ana. Sabia, Ana? O Esporte Clube Recife foi um dos primeiros times criados no Brasil. Os ingleses trouxeram o futebol para o Brasil, né?
Só que além do futebol vem o quê? O handebol, a iluminação pública, a ferrovia, faixa de pedestres, entre outras coisas. Na sua opinião, Abaré tem motivo para estar triste? Aqui, onde ele fala, até hoje as terras indígenas são desrespeitadas. Ele está triste que está havendo desmatamento na terra indígena, né, gente? E aí sim, a gente pode ver que ele está triste porque ele está percebendo o perigo, né? Que representa as invasões de terras indígenas, né? Na página 36, as paisagens da diversa cultura do Brasil. O Brasil é um país bastante diverso, ou seja, possui grande variedade cultural. Isso se dá em grande parte pela formação do que hoje entendemos por povo brasileiro. Todas as contribuições culturais deixam marcas no espaço, ou seja, o Brasil também apresenta grande riqueza de paisagens antrópicas. A influência de cada povo que ajudou a formar o povo brasileiro está na culinária, na arquitetura das casas, na formação das cidades, nas diferentes maneiras de cultivar a terra, nas relações de trabalho, entre outros. Observe nas imagens as marcas dos diferentes povos no território brasileiro. Então aí tem o bairro da Liberdade de São Paulo, formado pela concentração das migrações japonesas, chineses, coreanos no município a partir do século XIX. A maior parte da população que vive nas periferias dos municípios brasileiros é composta de afrodescendentes. Essa ainda é uma marca da marginalização que ocorreu após o fim da escravidão. Maracanã, no Rio de Janeiro, é um dos principais estádios do Brasil. Na página 37, o futebol é trazido ao Brasil pelos migrantes ingleses e se torna uma das principais atividades esportivas no país. É comum encontrar estádios, centros de treinamento e escolinhas de futebol na maior parte dos municípios brasileiros. A formação inicial do povo brasileiro se deu pela miscigenação, que é a mistura entre brancos e portugueses, os indígenas africanos, que são os troncos étnicos bantus e yoruba, com a abolição da escravatura, né, africana e indígena. A vinda de imigrantes se intensificou, conforme visto no capítulo 3. Atualmente, no campo e na cidade, nas diferentes regiões do Brasil, observamos as contribuições culturais, religiosas, artísticas, econômicas, sociais de tais povos. É importante destacar que, apesar dos indígenas terem seus direitos garantidos pela Constituição Federal, os conflitos por invasões de suas terras ainda são constantes. Isso porque são terrenos ricos, né, territórios ricos em recursos naturais que são vistos na sociedade como mercadorias. Apesar da proteção a terras indígenas, por meio de demarcação, elas continuam sendo invadidas por não indígenas para fins exportatórios, como a expansão da fronteira agrícola e o extrativismo de madeira. E aí a gente vê um protesto de indígenas em Brasília contra a mudanças, né, da FUNAI. E aí a página 38 e 39 vai para casa. Vamos iniciar agora a nossa atividade no livro de artes, que para casa foi a página 21, você tinha que apresentar 3 fotos de ângulos diferentes da sua casa, né? Logo em seguida vamos para a página 22, fotografia e arte. Na época em que apareceram as primeiras impressões fotográficas, os fotógrafos as utilizaram como representação da realidade e como registro de acontecimentos históricos e de pessoas importantes. Com o tempo, eles iniciaram uma investigação de fotografia, tornando-a também um meio de expressão artística. O fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson é um artista de referência na história da fotografia. Ele fez cada um do objeto de construção artística e, ao mesmo tempo, de registro de acontecimento mais significativo na sua época. Muitas de suas fotos foram dedicadas ao fotojornalismo, mas sua maneira de olhar e recortar o que via o tornou um mestre em linguagem fotográfica. O fotojornalismo, gente, é um tipo de jornalismo em que a fotografia é um elemento essencial. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado também é uma importante referência na fotografia mundial. O olhar do artista é voltado a observar e retratar lugares e pessoas em condições de vida muito difíceis. Salgado retrata essas condições sociais de modo sensível e critica por meio da luz e da sombra da fotografia em preto e branco, provocando a reflexão do espectador sobre o tema e, ao mesmo tempo, proporcionando um momento de contemplação. Contemplação é uma observação atenta de alguma coisa, da beleza e da potência da arte como forma de reconstruir e perceber a realidade. Sem título,
É o nome da arte de Sebastião Salgado, 1990, fotografia sobre papel, Serra Pelada no Pará. Então está aqui a letra dos dois artistas. Na página 23, você vai fazer o Regionalize-se em Casa. Cláudia Andujá é uma fotógrafa que viveu no meio da floresta amazônica, nos estados do Amazonas, no Roraima, no Rio Grande do Brasil, né? Na região norte do Brasil. Para conhecer e conviver com o povo Yanomami, ela pesquisou e registrou imagens durante décadas e se tornou uma referência nacional na luta pelos direitos dos povos indígenas. Então você vai pesquisar a respeito dessa fotógrafa, né? Investigando sua vida, suas obras, explorar fotografias sobre o povo Yanomami, selecionar uma delas para ser discutida na nossa salinha, quando a gente voltar, e escrever um relato sobre a fotografia. Escreva também as suas observações, suas emoções, seus questionamentos. Tudo aqui na página 23, tá bom, gente? E na página 24, a gente vai pular o cri-cri, vamos fazer o arte em casa. Antigamente não existia fotografias coloridas e alguns fotógrafos as coloriam à mão, para que pudesse ter cor. Então você vai pegar uma fotografia impressa, uma fotografia sua, qualquer, e vai fazer na arte em casa, aí na página 25, você vai reproduzir, trabalhar a cor. Você vai desenhar a sua fotografia e trabalhar a cor que tem na sua fotografia. Tá bom, gente? Pode usar lápis de cor, canetinha, e na próxima aula a gente dá uma olhadinha aí nessa sua arte em casa. Beijo, meus amores, a gente vai ficando por aqui até a nossa próxima aula, se Deus quiser.